Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. O orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande, e que o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas
são recompensas dadas ao seu mérito, e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez 2 espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuas nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. O egoísmo. Não é preciso ser versado em psicologia para perceber que a fonte de todos os vícios que caracterizam a imperfeição humana é o egoísmo. Dele dimanam a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio, o orgulho e toda sorte de males que infelicitam a humanidade, pelas mágoas que produzem, pelas dissensões que provocam e pelas perturbações sociais a que dão ensejo. Vemo-lo manifesto neste mundo sobre as mais variadas formas, a saber, egoísmo individual, egoísmo familiar, egoísmo de classe, egoísmo de raça, egoísmo nacional, egoísmo sectário. Em seu aspecto individual, funda-se num sentimento exagerado de interesse pessoal, no cuidado exclusivo de si mesmo e no desamor a todos os outros, inclusive os que habitam o mesmo teto, os quais, não raro, são os primeiros a lhe sofrerem os efeitos. O egoísmo familiar consiste no amor aos pais, irmãos, filhos, enfim, aqueles que estão ligados pelos laços da consanguinidade, com exclusão dos demais, limitados por esse espírito de família. São muitos ainda os que desconhecem que todos somos irmãos, porque filhos de um só Pai celestial, e se furtam a qualquer expressão de solidariedade fora do círculo restrito da própria parentela. O egoísmo de classe se faz através dos movimentos reivindicatórios, tão em voga em nossos dias. Ora, é uma classe profissional que entra em greve, ora é outra que promove dissídio, ou são servidores públicos que pressionam os governos a fim de forçar o atendimento às suas exigências, agindo cada grupo tão somente em função de suas conveniências, sem atentar para o desequilíbrio e o sacrifício que isso possa custar à coletividade. O egoísmo de raça é responsável também por uma série de dramas e conflitos dolorosos, que o digam os negros vítimas de cruéis discriminações em várias partes do mundo, assim como os enamorados que, em tão grande número, não puderam tornar-se marido e mulher, consoante os anseios de seus corações, porque os prejuízos raciais de seus familiares falaram mais alto, impedindo a concretização de seus sonhos de felicidade. O egoísmo nacional é o que se disfarça ou se esconde sob o rótulo de patriotismo. Habitantes de um país, a pretexto de engrandecer sua pátria, invadem outros países, escravizam-lhe as populações, destroem-lhes a nacionalidade, gerando assim ódios insopitáveis, que, mais dia menos dia, hão de explodir em novas lutas sanguinolentas. O
O egoísmo sectário é aquele que transforma crentes em fanáticos, a cujos olhos só a sua igreja é verdadeira e salvadora, sendo todas as outras fontes de erro e de perdição. Fanáticos aos quais se proíbe de ouvir ou ler qualquer coisa que contraria os dogmas de sua organização religiosa, aos quais se interdita auxiliar instituições de assistência social, cujos dirigentes tenham princípios religiosos diversos do seu, e aos quais se inculca ser um dever de consciência defender tamanha estreiteza de sentimentos. Esse tipo de egoísmo é, seguramente, o mais funesto, porque se revestir de um fanatismo religioso, obstando que os ingênuos e desprevidos o reconheçam pelo que é, na realidade. Foi esse egoísmo sectário que no passado promoveu as chamadas guerras religiosas e a Santa Inquisição, de tão triste memória, infligindo torturas e mortes excruciantes a centenas de milhares de homens, mulheres e crianças, e ainda hoje desperta, acaroçoa e mantém a animosidade entre milhões de criaturas, retardando o estabelecimento daquela fraternidade universal que o Cristo veio preparar com seu Evangelho do Amor. O Espiritismo, pela poderosa influência que exerce no homem, fazendo-o sentir-se um ser cósmico, destinado a ascender pelo progresso moral às mais esplendorosas moradas do infinito, é o mais eficaz antídoto ao veneno do egoísmo. Praticá-lo é, pois, trilhar o caminho da evolução e preparar-se um futuro incomparavelmente mais feliz. Quando eu comecei no Espiritismo, algumas coisas me incomodavam. Por exemplo, a gente não pode ser orgulhoso. Primeiro que você pode ser o que você quiser. O que você quiser. A gente sofre as consequências boas ou ruins do que é, do que pensa, do que faz, do que fala, como age. Mas uma que me incomodava um pouquinho era o orgulho. Falava assim, você não pode ser orgulhoso. Eu falava, puxa vida, mas será que é ruim ter orgulho? Aí com o tempo eu fui matutando, fui percebendo que tem uma pequena diferença entre ser orgulhoso e ter orgulho. Vê se você concorda com esse raciocínio. Ter orgulho, acho que não é uma coisa ruim. Eu tenho orgulho do meu filho. Eu tenho orgulho da minha carreira. Eu tenho orgulho de ter, sei lá, corrido mais rápido do que eu corria antes. Eu estou conseguindo fazer uma volta na praça na velocidade não sei o quê. Esses orgulhos das nossas conquistas ou das conquistas alheias não é ruim, né? São coisas que você fica feliz porque conseguiu alguma coisa. Justo, correto, zero problema. Agora, ser orgulhoso é outra coisa. É o excesso da autoconsideração, por assim dizer. Não, porque eu sou o cara, ninguém é mais inteligente que eu. Eu ouvi recentemente um executivo chegou numa empresa e o cara falava assim, não, porque aqui ninguém manja mais de internet do que eu. Como assim? O que ele sabe das demais pessoas da empresa para fazer uma afirmação dessa? É super orgulhoso, né? Esse orgulho que cega, que nos coloca numa posição diferenciada dos demais, porque a gente acha que merece essa posição diferenciada, é claro que ele não é bom. Então não se preocupe com orgulho, tenha orgulho sim das coisas que são justas, que você conquistou honestamente, não roubou ninguém, não sacaneou ninguém, está com uma grana legal porque você trabalhou, se esforçou, pô, que legal, vai fundo, seja orgulhoso disso, tenha satisfação pelas coisas que você conquistou, é justo, é bom e mais, nos ajuda a continuar, a seguir adiante. Bom, nenhum problema. Orgulhoso não, ter orgulho perfeito, vai fundo.
paz de Deus prevalecer. Enquanto houver irmão que se julgar melhor, mais que os outros merecer. Só o egoísmo tem poderes para desunir pessoas e até nações. Só o egoísta pensa que tudo para ele pode, sem determinar limites para sua ambição. Do egoísmo deriva todo mal, de todos os males o pior. É o oposto à caridade e ao amor, virtudes pra viver melhor. Amar ao seu irmão como a ti mesmo, e ver na caridade a salvação. Enquanto a justiça não for feita, irá prevalecer desunião. Sem paz, sem paz, sem paz, sem paz, sem paz, sem paz. Enquanto houver a dor, não poderá a paz de Deus prevalecer. A caridade é o caminho que se tem para quem quiser feliz viver. Amar ao seu irmão como a ti mesmo, e ver na caridade a salvação. Enquanto a justiça não for feita, irá prevalecer desunião. Sem paz, sem paz, sem paz. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. O Evangelho por Emmanuel. Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Marcos, capítulo 12, versículo 31. Diante do próximo. O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador,
o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideias que se expressam por nossos instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma auréola de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o velho ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. Desintoxicação. Habitar a terra, gozar ali os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. André Luiz. Acima, temos a confissão que, depois da morte, André Luiz fazia a respeito de sua passagem pela experiência física. Seria de se imaginar que fosse um relato feliz, pois ele menciona que gozou os bens terrenos, colheu as bênçãos da vida, teve pais generosos e uma família também abençoada. Não é tudo o que muitas vezes também almejamos? Por que então um tom de lamento no depoimento de André? Já antecipando a resposta, diríamos que ele constatou, somente depois da morte, que não foi feliz, porque viveu egoisticamente. Não conseguiu ver mais nada além de si mesmo. Não retribuiu à vida nem a mínima parte do que recebera. Por isso, teve a convicção de ter chegado ao mundo espiritual na condição de devedor dos créditos que a sabedoria divina colocara em sua jornada, não apenas para proveito próprio, mas também para repartir com os irmãos que cruzaram seus passos na terra. André também sente que foi ingrato com os pais generosos e dedicados que Deus lhe colocou em seu caminho. Nunca avaliou os sacrifícios que os genitores fizeram para lhe garantir, dentre outras muitas vantagens, os custosos estudos na faculdade de medicina. A ingratidão não deixa de ser um traço egóico, porque parte da falsa premissa de que todos têm a obrigação de atender às nossas necessidades. Raramente o egoísmo nos deixa perceber que grande parte das nossas vitórias, se não de todas, é fruto da colaboração sacrificada de muitas almas. Em relação à esposa e aos filhos, André Luiz confessa que os trancou ferozmente nas teias do egoísmo. É possível deduzir de suas palavras
que ele era um homem ciumento e possessivo, exigindo que os familiares vivessem para ele e em torno dele. Por isso, André fala que foi um egoísmo destruidor, vale dizer, não permitiu que os laços de família se tornassem laços de amor, amizade e ternura. O laço deve ter sido tão apertado que asfixiou a flor dos sentimentos mais nobres no grupo familiar. Reconhece André ainda que viveu os júbilos da família biológica, porém elevou alto demais os muros da sua felicidade, enquanto sua família humana experimentava os desertos da angústia. André Luiz deixou de ter uma vida verdadeiramente feliz, não porque lhe faltaram condições materiais para tanto, mas porque lhe faltou amar, repartir, respeitar, amparar, agradecer, retribuir. E muitos de nós estamos querendo ter a mesma vida que André teve na terra, achando que viver apenas traz para si felicidade eterna. Quanta ilusão de nossa parte! E dessa ilusão é que nós precisamos acordar. André Luiz acordou para essas verdades somente no mundo espiritual. Nós temos a possibilidade de acordar ainda nesta vida e começar a vivê-la menos egoisticamente, mais amorosamente. É por isso que o Evangelho de Jesus chegou às suas mãos, para preparar a sua vitória, que não se resume a uma vida de conquistas materiais, sem que o amor seja a experiência mais rica da sua existência. Você já deve ter lido ou ouvido aquela mensagem de São Paulo, falando que, sem amor, nós nada seríamos. É só imaginarmos um médico sem amor, um político sem amor, um pai sem amor, um religioso sem amor, uma família sem amor, enfim, um homem sem amor. Afirma São Paulo que o amor não é egoísta, porque o amor é bondoso. O amor inclui o outro em seu projeto de vida. O egoísmo o exclui. E, quando excluímos, quando pensamos exclusivamente em nosso próprio bem, não conseguimos sentir a felicidade genuína e sustentável, porque ficamos intoxicados de nós mesmos. Vivemos como estradas solitárias, quando deveríamos viver como ruas com muitas travessas. A felicidade não consiste em ter coisas, mas, sobretudo, em ser gente, ser humano, com sua característica mais bela, que é o dom de amar e ser amado. Ao nos criar, Deus transmitiu a cada um de nós o gene espiritual do amor, de modo que o homem somente se realiza quando também ama, isto é, quando também quer bem às pessoas à sua volta, fazendo a elas o que gostaria que essas pessoas lhe fizessem. Essa é a lei maior que Jesus ensinou a todos nós. Sendo uma lei espiritual que dirige nossos destinos, todas as vezes que o amor, em suas mais diversas faces, como o afeto, a generosidade, o perdão, a caridade, a renúncia, se expressar em nossos atos, viveremos em harmonia e o perfume da felicidade nos envolverá com bênção de saúde e paz. Essa é a luz da vitória. Mas, quando o amor se ausenta de nossos gestos, pensamentos e palavras, a desarmonia surge em nosso caminho. Escutamos pessoas se queixarem de vazio existencial.
No entanto, olhamos para as suas vidas e vemos que elas desfrutam de condições favoráveis. O que elas sentem, na verdade, não é um vazio interior. Elas estão cheias delas mesmas, cheias de uma vida centrada unicamente em suas necessidades. Elas estão fora da lei do amor. Por isso, não se sentem realizadas, completas, felizes. A escritora Marta Medeiros, com sensibilidade, tocou nessa ferida do egocentrismo quando nos disse, abre aspas, a vida só se tornará mais leve e divertida se pararmos de nos autoconsumir com tanta ganância e dermos uma olhadinha para fora. A gente perde muito tempo pensando na nossa imagem, no nosso futuro, nos nossos problemas, nas nossas vitórias, no nosso umbigo. Até que um dia acordamos asfixiados, enjoados, sem ânimo e sem paciência para continuar sustentando a pose, correspondendo às expectativas, buscando metas irreais, vivendo de frente para o espelho e de costas para o mundo. Fecha aspas. Viver somente para si nos desgasta e adoece. Viver no amor nos abastece, revigora, nos realiza, traz plenitude e, assim, nos cura da maior doença que acomete o ser humano, que é o egoísmo. Quando nos aproximarmos do fim da vida, temos certeza de que não iremos nos perguntar sobre o saldo de nossa conta bancária, mas o quanto teremos ou não preenchido nossa vida com amor. Precisamos esquecer um pouco de nós e começar a também pensar nas necessidades do outro. Menos eu e mais nós. É assim que vamos nos desintoxicando de nós mesmos. Ninguém gosta de mim. Já ouviu isso? Tem gente que fala isso, não tem? Será mesmo? Ninguém gosta de você? Ninguém. Ninguém. Claro que isso não é verdade. Mas se fosse verdade, supondo que fosse verdade, eu vou te dar a dica como é que você resolve isso. Como é que você vai ser adorado, como as pessoas vão gostar de você. Eu aprendi isso com um guru americano, um grande estudioso, um psicólogo americano, tem um sobrenome parecido com o meu, ele chama-se Robert Cialdini, é Cialdini que escreve, Robert Cialdini. Ele estuda o poder da influência, é o maior especialista em influência do mundo todo. E sabe o que ele fala com relação à influência? Se você quer influenciar as pessoas, sabe como é que você faz? Olha que curioso. Ele tem a seguinte frase, quer influenciar as pessoas, quer ser querido por elas? Primeiro você, depois eu. Depois você, depois eu. E assim vai. Vou repetir. Primeiro você, depois eu. A gente não faz isso, é o contrário. Primeiro eu, e depois eu, e depois eu, e depois eu. Depois se sobrar um tempinho você. Ou não é assim? Então, se é assim, você não vai ser querido por ninguém. Ninguém quer estar perto de um cara chato como esse, um cara egoísta como esse, que só pensa em si. Quer ser querido, pense no outro. Ajude o outro. Preocupe-se com o outro. Cuide do outro. Socorra o outro antes de você. Duro, difícil, é mesmo. Mas é um exercício, um bom exercício. Fazendo isso, as pessoas, é claro, vão gostar de você. Porque você é um resolvedor de problemas. Você as ajuda, você se preocupa com elas. E tem a certeza absoluta, fazendo isso, volta para você na mesma hora. Não tem como. As pessoas são gratas a quem as ajuda e querem devolver o mesmo que receberam. Esses dias eu peguei um táxi. Cara, super legal. Aqui em São Paulo. Na hora que eu peguei o táxi, ele estava na fila da esquerda e a gente precisava virar à direita. Tinha mais 2 filas de carro aqui parada no trânsito. Eu falei, puxa, eu tinha que virar aqui. Eu falei para ele, vamos abrir aqui, eu ponho a mão e peço para entrar. Eu abri a janela, pus a mão assim e falei pro cara do lado, posso entrar? O cara falou, claro, deixou entrar. A gente bicou um pouco o carro, o taxista, falou pro segundo. O cara falou, claro, e a gente entrou. Viramos ali, ele comentou comigo uma coisa muito interessante. Ele falou, sabe o que acontece? Eu estou na praça todo o tempo.
Se você mete o carro sem fio, o que acontece? O cara enfia o carro na frente e não deixa você entrar. Mas se você pede, o que acontece? A pessoa fala, claro, por favor. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Todo mundo gosta de fazer uma gentileza. Repare isso, tente, faça esse teste. Enfia o carro sem pedir. E depois você põe a mão e pede para entrar. Todo mundo vai deixar. Todo mundo vai deixar. Lembre do meu amigo Robert Cialdini. Primeiro você, depois eu. Depois você, depois eu. Sempre o outro em primeiro lugar. Você vai ser super feliz, vai ser muito querido, vai ser adorado pelas pessoas. Parecer que não tem mais solução, quando o limite chegar e morrer a ilusão, vai sentir um desespero como nunca aconteceu, e verás fugir-te os pés e sentir sumir o chão. Oh, oh. Um pesar na consciência, tempos de reflexão, despertar na humildade, ao egoísmo dizer não, já que tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Muito há que não é bom, há também o que faz bem. Despertar pra solidão, remédio amargo a solução, sorte de quem já acordou e um novo tempo começou. Despertar pra solidão, remédio amargo a solução, sorte de quem já acordou e um novo tempo começou. Parecer que não tem mais solução, quando o limite chegar e morrer a ilusão, vai sentir um desespero como nunca aconteceu, e verás fugir-te os pés e sentir sumir o chão. Oh, oh. Um pesar na consciência, tempos de reflexão, despertar na humildade, ao egoísmo dizer não, já que tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Muito há que não é bom, há também o que faz bem. Despertar pra solidão, remédio amargo a solução, sorte de quem já acordou e um novo tempo começou. Despertar pra solidão, remédio amargo a solução, sorte de quem já acordou e um novo tempo começou. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma.
Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo, age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. O Evangelho por Emmanuel. Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Amém. Vos digo que esta viúva, pobre, colocou mais do que todos os que estão colocando no gasofilácio. Marcos, capítulo 12, versículo 43. Deveres humildes. Abracemos felizes as atividades obscuras que a vida nos reserva. Grande é o sol que sustenta os mundos e grande é a semente que nutre os homens. Engenheiros planificam a estrada, consultam livros preciosos no gabinete e, a breve tempo, larga avenida pode surgir da selva. Entretanto, para que a realização apareça, tarefeiros abnegados removem estorvos do solo e transpiram no calçamento. Urbanistas esboçam a planta de enorme edifício, alinhando traços nobres ante a mesa tranquila, e é possível que arranha-céu se levante. Presuroso, acolhendo com segurança numerosas pessoas. Todavia, a fim de que a obra se erga, esfalfam-se lidadores suarentos na garantia dos alicerces. Técnicos avançados estruturam as máquinas que exaltam a indústria, e com elas é provável se eleve o índice da evolução de povos inteiros. No entanto, para que isso aconteça, é indispensável que operários valorosos expunham as próprias vidas junto aos fornos candentes de ferro e aço. Negociantes de prol arregimentam os produtos da terra e por eles conseguem formar a economia e o sustento de grandes comunidades.
Mas semelhante vitória comercial exige que os anônimos semeadores chafurdem as mãos no limo da gleba. Não perguntes, quem sou eu? Nem digas, nada valho. Honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expresse, através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda. Nos princípios que regem o universo, todo trabalho construtivo é respeitável. Repara este dispositivo da lei divina funcionando em ti próprio. Caminhas e pensas de cabeça içada à glória do firmamento, contudo, por ti mesmo. Não avançarás para a frente sem a humildade dos pés. Humildade, sim. Se, pois eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns aos outros. Poucas passagens de Jesus são tão incompreendidas quanto esta, que fala sobre a humildade. Humildade vem do latim, do radical humus, relativo à terra e ao homem, à humanidade. Humildade, nesse sentido, portanto, é a capacidade de ser o adubo da terra, de permitir a semeadura, é o ato de se colocar como um instrumento da vida. Humildade, ao contrário do pensamento comum, é o atributo de grandes homens, de homens que conseguiram superar a visão estreita de seus próprios interesses. E o maior exemplo disso nos foi dado por Jesus. Por que Jesus nos aconselhou a servir em um lugar de ser servido? Porque essa vivência rompe gradualmente as barreiras que nosso egoísmo impõe e abre as fronteiras para a fraternidade. Servir, ser humilde, não pode ser confundido com autopiedade, subserviência, baixa autoestima, como faz crer a cultura ocidental. Ao contrário, os homens que alcançaram pleno reconhecimento de seu valor na esfera econômica, na política, na pesquisa e nos demais campos do conhecimento humano, foram servidores antes de tudo. Não há registro favorável na história da humanidade para aqueles que somente procuram ser servidos. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis foram eleitos em pesquisa pela internet as mais importantes personalidades do último milênio. A prática da caridade, o exercício do verbo servir, propiciará ainda que por breves períodos o esquecimento de nós mesmos, nos dará a chance de sermos menos egoístas e a oportunidade do aprendizado da convivência fraterna. A vivência de situações diversas e o contato com ambientes diferentes do que estamos acostumados, ampliarão nossa visão e nos ajudarão a compreender os acontecimentos da vida sob uma nova dimensão, maior e mais clara. Nesse princípio, reside um dos mais importantes exemplos da psicologia divina: o aprimoramento moral e ético, o refinamento dos nossos sentimentos. Quando ultrapassamos o mundo estreito de nossos interesses pessoais em direção a uma visão solidária da humanidade, trarão efeitos positivos tanto sobre a saúde psíquica quanto sobre a física. Paralelamente ao que aprendemos teoricamente estudando o Evangelho, vamos comprovando que cada um colhe o que plantou, nas mais diversas situações. E o ato de servir é certamente um exercício perfeito para aprendermos a sermos humildes. Em uma sociedade competitiva,
A prática de servir está reservada aos mais fracos e despreparados. Essa visão distorcida da forma como devemos nos relacionar com o mundo certamente imporá enormes obstáculos para uma mudança de atitude. Um bom começo para tal aprendizado é evitar que os outros nos sirvam, e isso nas menores coisas. Daí até adotarmos uma postura íntima mais cooperativa será bem menos difícil. O empresário, o político, o professor, enfim, todos os profissionais, ao realizarem suas tarefas da melhor forma possível, estão aprendendo a servir, independentemente do reconhecimento pelo esforço desenvolvido. Aliás, palavras como ingratidão devem desaparecer do nosso vocabulário. Nossos atos não podem ser pautados pela espera de aprovação e agradecimentos. Não é uma atitude das mais fáceis, mas enquanto oscilarmos ao sabor de comportamentos alheios, seremos sérios candidatos a sofrer de distúrbios físicos. Muito obrigado, esperado e que não veio, pode causar alterações perniciosas em nosso corpo físico, dependendo da intensidade da nossa frustração. O orgulho, como já vimos, é uma das grandes fontes geradoras de ansiedade, logo, de doenças. Quando esquecemos de ser humildes e procuramos o reconhecimento imediato, a ansiedade gerada por essa expectativa nos torna impacientes, agressivos, doentes. Façamos o melhor dentro de nossa capacidade e não nos preocupemos com o julgamento do próximo. Assim, estaremos sempre em harmonia com o nosso organismo físico e psíquico. Procura-se freneticamente a felicidade, e todos a têm à disposição quando se tornam servidores do próximo. Acaba-se com a solidão, tristeza, depressão e tudo o que é contrário ao sentimento do amor. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo. Age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz.
uma das grandes questões, não só do espiritismo, não só dos espíritos, mas de todo mundo. Supondo que você já tenha decidido arrumar a casa, mudar a sua vida, mudar a si mesmo, a pergunta é, como é que eu faço para mudar a mim mesmo? Bom, tem vários jeitos, né? As pessoas vão a psicólogos e é bacana, sei lá, estudam, a gente está mudando o tempo todo. Mas nós estamos falando aqui da mudança íntima, da reforma íntima, mudar coisas que eu reconheço em mim que não estão legais. Como é que eu faço isso? Alguns passos. Primeiro, e o mais importante já falei, reconhecer a necessidade da mudança. Se eu não acho que eu tenho coisas a mudar em mim mesmo, vou ficar parado, não vou fazer nada, não vou evoluir. Então, primeiro, reconhecer, o mais importante. O segundo é ter coragem. Por quê? Porque você vai tomar atitude, você vai mudar comportamento que teve durante muito tempo. E talvez isso desagrade algumas pessoas do seu grupo. Talvez até você mude as suas amizades, seus relacionamentos. Quer um exemplo? Digamos que você fizesse muita piada preconceituosa, você decide mudar isso. E os caras que curtem esse tipo de piada falam, ficou bobo agora? Pô, parou de beber, ficou caretão. Tem que ter coragem para tomar essas posturas. Terceiro, persistência. Não desista, porque toma tempo. Você está mudando um hábito que vem de centenas, quem sabe milhares de anos, de várias encarnações. Toma um tempinho, vai fundo, você consegue mudar. Quarto, honestidade. Honestidade com quem? Consigo mesmo. Não é ficar se justificando, não, eu de fato sou muito agressivo, mas, também, você viu como ele falou comigo? Se você ficar se justificando, não vai mudar nada nunca. Vamos ter a coragem de mudar a gente mesmo, reconhecer os nossos erros e mudar. Quinta, alimentar-se com os seus ganhos, né? Cada coisinha que você muda, fala, que bacana, consegui mudar, reconheça os seus ganhos, enriqueça-se com esse novo eu que está surgindo. Isso faz um bem absoluto, a gente se sente muito melhor quando muda alguma coisa que não estava tão bacana. E talvez a última etapa é introjetar, é colocar isso no seu dia a dia, fazer esse novo hábito virar um hábito de fato, virar parte da sua vida. Quando ele já virou parte do seu dia a dia, você não precisa nem pensar mais, você já age adequadamente, que já faz parte do seu modo de ser. É como dirigir. No começo você mudava a marcha, tinha que pisar no pedal, mudar o câmbio, frear, prestar atenção dos lados, você ficava doido para dirigir. Hoje você dirige na maior tranquilidade, porque você já se habituou àquele modo de agir. Assim também com as suas mudanças, elas vão fazer parte da sua vida e você vai ver que a vida vai ficando cada vez mais interessante, cada vez mais leve. Estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcéu, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro,
distante da vossa luz, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja.